Olá, boa noite, paz do Senhor Jesus a todos. Conseguimos chegar no livro de Zacarias, demoramos mais um bocadinho, como eu já passei no outro estudo. Agora tivemos a estudar sobre Sofonias, que nós temos uma vida tão corrida e é tanta coisa e tem sido complicado passar esse estudo, mas conseguimos chegar hoje no profeta Zacarias, um profeta qual também profetizou no tempo do profeta Ageu. Ele também, né, era do tempo de Neemias, de Asdra, de Zorobabel, Josué, que vemos no livro do profeta Ageu, né, a qual Josué era o sacerdote, Zorobabel era governador, no tempo a qual já era pós-cativeiro, que o tempo que o povo estava ali reerguendo os muros, reerguendo o templo, reerguendo a cidade de Jerusalém. E nós vemos também esse profeta Zacarias ser levantado por Deus para estar profetizando a um povo também que estava desanimado, um povo que estava, né, saindo do propósito do Senhor, mesmo depois de ter passado por um cativeiro e visto que, né, a desobediência, a falta de temor ao Senhor, a falta de compromisso com Deus, né, a idolatria, a prostituição, tudo aquilo que o distanciava do Senhor, levou aquele povo para um cativeiro de 70 anos. Mesmo assim, e Deus, né, através do profeta Jeremias, o mesmo profeta que profetizou o cativeiro, também profetizou o fim desse cativeiro, usando também o profeta Isaías, quando disse que Sírio ia estar trazendo, né, o edito para estar libertando aquele povo e dando ordem para aquele povo voltar para Jerusalém, como Neemias, né, fez. Neemias foi ali restaurando os muros, quando sabemos também que Esdra também, né, se juntou com Neemias, Ageu, chamando o povo, a razão para estar reconstruindo o templo. E o que eu entendo com isso é que Zacarias também foi usado para essa finalidade, para estar alertando o povo a voltar para o Senhor. No livro do profeta Zacarias, nós vimos várias vezes, por 50 vezes o certo, Deus, né, ser chamado do Senhor dos Exércitos, do Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque Deus ele tinha dado vitória àquele povo, e Zacarias ele quis lembrar aquele povo que o Deus que deu vitória a eles é o mesmo Deus que tirou eles do cativeiro e tem dado outra oportunidade para eles, né? E levar o povo a entender que a desobediência trazia cativeiro, trazia vergonha, trazia morte, trazia derrota, trazia destruição. Então, quando nós vimos o livro do profeta Zacarias, nós vimos que é um livro extenso, tem 14 capítulos, e vimos também que o nome Zacarias já nos faz, né, se animar, que significa lembrado por Deus, né? Deus lembrando do seu povo, Deus lembra de mim, Deus lembra de você, Deus não se esquece, Deus levantando aquele homem, dizendo, olha, eu não esqueci de vocês, não. Mesmo vocês passando 70 anos no cativeiro, eu trouxe de volta, eu cumpri com a minha palavra. E o profeta Zacarias estava acordando aquele povo, como o profeta Ageu também, como vocês dizem que não é tempo. É tempo sim, é tempo de restaurar o templo, é tempo de voltar à adoração, é tempo de voltar um compromisso comigo, é tempo de voltar uma vida, né, de sinceridade, de adoração, é tempo de restaurar os muros, é tempo de restaurar a cidade. Então, aquele povo precisava mais uma vez, né, ser abanado por Deus, acordado, e Deus usou o profeta Zacarias para isso. O livro do profeta Zacarias é um livro a qual nós vimos que traz muitas visões, né? Deus deu 8 visões a esse profeta. E o que eu acho interessante é que essas visões falam de Jesus Cristo, da vinda do Messias, fala também do Espírito Santo, fala também da segunda volta de Jesus Cristo, né? Eu não vou, esse livro é um livro muito grande em matéria de você estudar ele, porque em meia hora, em 15 minutos, de maneira nenhuma vai fazer com que você entenda ele. Mas eu quero aqui deixar o básico do básico para você. Esse livro foi escrito após, né, o exílio
E o profeta foi contemporâneo de Ageu. Depois de 2 anos, eu creio que o profeta Ageu estava ali profetizando. Entre 2 anos, o livro de Zacarias foi escrito. E eu creio que depois de um tempo, Zacarias também foi contemporâneo de Ageu e começou a profetizar no tempo de Ageu. E nós vimos também, meus amados irmãos, que tanto o profeta Ageu como o profeta Zacarias alertando o povo para acordar, como eu já falei, né? E esse livro e as visões fala também. Eu quero deixar algumas referências aqui de alguns versículos e capítulos que fala justamente sobre isso, fala justamente sobre as visões, porque esse livro fala assim, fala do presente, aquilo que o povo estava vivendo, né, que o povo estava voltando para fazer as coisas que desagradavam a Deus, o povo estava relaxadamente fazendo as coisas para Deus relaxadamente. O povo estava, sendo mais uma vez incoerente com as coisas de Deus, e o profeta Zacarias estava alertando o povo, como também para coisas futuras, como nós sabemos, né, que se encontra em Zacarias 2:10, 12, que fala sobre Jesus Cristo, sobre a vinda do Messias, também no futuro um renovo, fala também pelo Espírito Santo, né, que Deus ia trazer um renovo através do Espírito Santo, que está ali em Zacarias 3:8, 7, 12, 13. Depois, quando você tiver ali com tempo, vá lá, leia, analise. Fala também sobre o fim, sobre a volta de Jesus Cristo, a volta do Senhor Jesus, que na primeira vinda do Senhor, como nós sabemos, ele veio e morreu numa cruz, ressuscitou no terceiro dia, para hoje nós temos o direito de ser chamado filho dele, todo aquele que lê e crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas nós sabemos que ele vai vir sim agora para reinar, ele vai vir como juiz, ele vai vir como rei, ele vai vir como leão, ele vai vir, para governar, e todo joelho confessará que só o Senhor é Deus, só, Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. E o livro de Zacarias também fala nesses versículos a qual tivemos a passar. E são N e N visões que eu convido você a ler, a meditar, a estudar, a pegar referência, porque é algo um pouquinho complicado e é necessário gastar tempo com este livro para entender, muitas coisas. Eu quero deixar para encerrar, eu quero fazer algo pequeno, porque como eu disse a você, esse livro tem que ter muito tempo, muito estudo, então eu só quero deixar mesmo básico. Zacarias começou, o seu ministério em 537 e foi até 770. Zacarias era um profeta que, como eu já disse, falou do presente e do futuro, daquilo que o povo estava vivendo e daquilo que ainda a gente hoje, essa geração ainda vai ver a volta do Messias. Eu quero deixar tão somente o versículo para estar encerrando já esse pequenininho estudo que nesse profeta tão cheio de visão nos deixou na palavra do Senhor, aquilo que se encontra em Zacarias 7, o 9 e o 10, para você ver como Deus, ele sempre nos amou. A preocupação que ele teve sempre comigo e com você, desde antes, E nós sabemos que depois de Zacarias veio Malaquias e depois de 400 anos de silêncio nasceu Jesus Cristo, nosso Salvador. Zacarias 7, 9 e 10 fala: assim fala o Senhor dos Exércitos, mais uma vez o Senhor dos Exércitos, o Senhor que guerreia por nós, o Senhor que luta por nós. Então, em nome de Jesus, creia que o Senhor dos Exércitos, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o mesmo Deus que lutou, por aquele povo e está lutando por mim e por você agora. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um para com seu irmão, e não oprimi as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros, nem o pobre, nem intenta cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Deus usando o profeta Zacarias para estar alertando aquele povo. Gente, não comece a fazer tudo errado de novo.
Eu já, né, pesei a mão, eu já, né, permiti que o cativeiro viesse e vocês mais uma vez estão fazendo tudo errado, mais uma vez estão desprezando os órfãos, as viúvas, estão andando com desonestidade, estão sendo egoístas e aquele povo mais uma vez errando e o Senhor, né, alertando, porque Deus ele sempre amou, Deus ele sempre cuidou de mim, de você, e você que se acha, né, que por conta de estar só, ou por conta de não ter talvez um apoio ou ninguém para lhe ajudar de certa forma, saiba que o teu Deus e o meu Deus, ele se preocupa comigo, com você, do mesmo jeito que ele se preocupou com aquele povo, alertando aquele povo que não voltasse, né, a estar desprezando os órfãos, as viúvas, maltratando, juntando para eles próprios tesouros e esquecendo dos seus irmãos que estavam passando necessidade. E o meu Deus, através desse mesmo livro, também vem julgar. Vem julgar. Porque do mesmo modo que ele pesou a mão no tempo que aquele povo estava fazendo tudo isso, permitindo que a Babilônia viesse, ele vai vir para julgar. Né? Você não pense que Deus é um Deus que não está vendo a injustiça, não. Ele é Deus que contempla a injustiça. E ele, no momento certo, vai julgar os homens maus e perversos. Nosso Deus, ele cuida de mim e de você até hoje. E para encerrar agora sim, eu quero deixar tão somente aquilo que está em Zacarias 4:6 que fala. E respondeu-lhe dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, governador da época, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia, glória a Jesus. Então, em nome de Jesus, meu amado irmão, que nós possamos entender que a palavra do Senhor, ela se cumpriu e vai se cumprir. Então, começa tão somente a fazer a tua parte. Continua restaurando, continua, né, fazendo a vontade do Senhor. Quando aquele povo estava mais uma vez deixando de fazer a vontade do Senhor, Deus levantou Zacarias. E Deus tem me levantado, te levantar também para alertar esse povo. Volta a fazer a vontade do Senhor, senão, mais uma vez, né, aquele mesmo povo ia sofrer a consequência, porque tudo que você planta, você colhe. E nós sabemos que o Senhor Jesus, ele está voltando, como está escrito neste mesmo livro. Então não é por força nem por violência, mas ora pelos teus, olha pela tua casa, ora pela tua família, creia tão somente que haverá um renovo da parte do Senhor. Naquele tempo, Zacarias profetizou o renovo, e nós sabemos que esse renovo é o Espírito Santo que está conosco hoje. Então, em nome de Jesus, que eu e você possamos entender que, independente de qualquer coisa que estamos passando ou vivendo, nós temos que verdadeiramente priorizar o reino do Senhor, priorizar nossa vida com Deus, priorizar compromisso com o Senhor, tentar viver uma vida com verdade, com fidelidade, né? E fazer diferente, independente do que os líderes estão fazendo, independente do que a sociedade está fazendo, nós temos que fazer aquilo que o nosso Deus, ele ordenou para eu e você fazer, buscar uma vida de verdade, de santidade, né? O nosso Jesus, ele veio, ele morreu numa cruz, ressuscitou no terceiro dia, que nós possamos crer e levar a palavra dele adiante, porque nós sabemos que ele vai vir, o Messias vai voltar e vai voltar para reinar. Essa pequena reflexão desse livro, como eu disse, estude cada visão. Ela fala do Messias, ela fala do Espírito Santo, ela fala da volta do Messias, ela fala do renovo através do Espírito Santo, ela fala também do sofrimento que Jesus, ele sofreu, né? E nós sabemos que este livro, ele foi muito antes da vinda de Jesus. Então, a palavra do Senhor, ela se cumpriu, está se cumprindo. Fica na paz até o último livro. Mais uns dias, eu não vou marcar a data, mas eu creio que menos de 8 dias eu consigo estar passando o último estudo, encerrando, que fala do último profeta, o profeta Malaquias. Fica na paz, um restante de noite abençoado, povo de Deus, e obrigada por tudo. Amém.